Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite Emerson, boa noite Marcelo. Bom, hoje a gente está com mais um programa Fatos em Destaque e a gente vai ver, hoje vamos discutir a questão da aprovação pela Câmara dos Deputados da lei de improbidade administrativa, faz uma revisão na lei de improbidade administrativa, que é de 1992 e que tem algumas questões que são criticadas principalmente por quem faz direito administrativo, atua nessa área, por algumas questões que nós vamos falar hoje, e ela já foi, então, aprovada pela Câmara dos Deputados e está para ir para o Senado, para ver se vai passar ou não, e depois ela vai ter que ser sancionada ou vetada pelo presidente da República. Então, nós hoje vamos falar um pouco sobre isso, né, a insegurança jurídica, o que ela traz de novidade, por que ela foi votada em tempo recorde, né, o que aconteceu, por que isso foi muito criticado pela sociedade em plena pandemia, e o que isso tem de importante ou não importante para a nossa sociedade. Não é mesmo, Emerson? Com certeza, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Votação dessa lei nesse momento, diante de CPI, Covid, a alegação de vários desvios de verbas, vacinas e afins, não sei se seria o melhor momento. Eu acho que existem distorções na lei, existem distorções até no campo jurisprudencial, mas a gente sabe também que do ano passado até agora, muito dinheiro sumiu, muito dinheiro foi empregado, não se sabe para onde foi, faltou remédio, faltou oxigênio, faltou hospital, faltou uma série de coisas. Uns falam que o dinheiro foi, outros falam que o dinheiro não foi, uns falam que o dinheiro chegou e sumiu, montou hospital de campanha, depois desmontaram o hospital de campanha, enfim. Então, eu não sei se o momento agora seria para uma aprovação dessa lei nos termos em que ela foi aprovada e pelo número de deputados que acabaram aprovando. Mas vamos ver o que nossos convidados têm para falar sobre isso, a ideia que eles têm, até casos práticos, sem mencionar, óbvio, os envolvidos por uma questão de sigilo e tal, mas vamos trocar uma ideia com eles. Sim, Raquel? Marcelo, coloca eles na tela, por favor. Boa noite, Macedo, boa noite, Matheus, tudo bem? Boa noite, Raquel, Emerson, Matheus, tudo ótimo com vocês. Obrigado, agradecemos a honra de estarmos aqui ao vivo novamente com vocês. Nós que agradecemos a presença de vocês dois. Bom, vamos começar falando, primeiro, né, se vocês podem falar um pouquinho sobre as condutas que podem ser classificadas como improbidade administrativa, né, porque muito se fala de improbidade, o que é improbidade, o que não é, e as pessoas muitas vezes não sabem o que isso significa, não é? A gente teve, pelo menos a última presidente que foi derrubada, ela tinha uma questão que estava voltada à improbidade administrativa, mas as pessoas mais leigas não entendem o que é improbidade administrativa. Então, se vocês puderem falar um pouco como é que isso funciona atualmente, para que o público entenda o que é improbidade administrativa. Qual quer falar? Eu acho que você está sem o microfone. Sem microfone. Eu estava sem o microfone, desculpa. Não, eu estava pedindo o doutor Macedo começar, fica à vontade. Desculpa, eu estava achando que você estava começando.
Agora ficou chato, porque na abertura eu não devo ter falado nada também. Eu silenciei Não, aqui. até achei estranho. Mas não tem... Bom, a improbidade administrativa, ela pune atualmente, né, qualquer ato, seja por omissão, seja por ação, do gestor público que possa gerar algum prejuízo, algum dano ao erário. Então, essa circunstância, que a lei de improbidade administrativa, existem vários pontos elencados, ela hoje em dia gerou para o próprio gestor público medo de agir. Porque qualquer conduta que ele possa agir, sem qualquer intenção, até pela condição de poder errar, ele pode ser punido e pode ter todos os seus bens, todo o seu patrimônio ameaçado por conta de estar cuidando da própria sociedade. Esse projeto de lei ele estava sendo analisado por um conselho de juristas desde 2018, pilotado pelo ministro Mauro Campbell. Então, todas essas distorções, toda essa voluntariedade que existia do Ministério Público e até através de ações civis públicas que acabavam gerando a improbidade ou davam início a isso, coibiam até perseguição pessoal, política, tudo isso aí gerava medo do gestor. Então, a lei veio exatamente no sentido de reconduzir ou dar maior liberdade para o gestor público, onde ele não deixa de ser punido, mas ele é punido quando ele age com dolo, com vontade livre e consciente de causar o dano, de desviar recursos, de criar algum problema. Então, existem muitos casos que é até presunção da parte adversa, vamos dizer assim, não quero usar o Ministério Público, porque nem sempre ele é o único ator do processo, né? Ele tenta, na realidade, reconduzir e dar maior liberdade para poder se agir, muitas vezes, de forma mais ativa, mais proativa em favor da sociedade. Matheus, e o que você pode acrescentar? O Dom Macedo destacou muito bem. Na verdade, esse projeto de lei, né, ele visa corrigir algumas distorções que os tribunais superiores já vinham corrigindo através da jurisprudência, né? Mas todos nós sabemos que muitos processos são loteria, né? Então, de acordo com a Câmara que vai cair no tribunal, de acordo com a turma que vai cair em tribunal superior, a jurisprudência é amoldada ou não, no sentido de se corrigir eventuais distorções, né? Qual é a finalidade da lei de improbidade? É justamente combater o desvio, né? Combater o ilícito praticado na condução da máquina pública, né? E as modalidades de improbidade são o enriquecimento ilícito, não é? A ofensa aos princípios da administração pública e o dano ao erário público. Ocorre que a lei atual ela é muito abstrata, ela é muito aberta, né? Então fica a critério do Ministério Público, por exemplo, dizer se determinado ato, ainda que não tenha causado dano, mas que poderia ter causado dano, é uma ofensa ao princípio da administração pública. É um termo muito vago, né? Me parece que o novo projeto de lei traz um rol, por exemplo, taxativo, de ofensa aos princípios da administração pública, né? Então, muitas vezes, o administrador público era punido sem dolo, como bem salientou o Macedo, e muitas vezes por um erro administrativo que, na verdade, não foi nem ele que cometeu, né? É inimaginável achar que passa pela mão do prefeito tudo, absolutamente tudo que se passa na administração pública, o prefeito sabe. É inimaginável, né? E aí você pensa que o prefeito pode ser condenado por improbidade por negligência, né? Por não ter, por exemplo, observado determinada situação que deu prejuízo ao erário público, ou que foi
ofendeu os princípios da administração pública. Então, a nova lei traz uma correção que a jurisprudência dos tribunais superiores já vinha corrigindo, que é a punição a título de dolo, né? A lei, ela, na verdade, excluiu a punição por culpa, tá? E aí eu acho até que poderia o legislador trazer... É que quando... Deixa eu só fazer uma interferênciazinha. Quando a gente fala de culpa, né? A gente fala de negligência, né? Imprudência e imperícia. Imperícia, exatamente. Exatamente, sem vontade, né? O dolo e aí, quando a pessoa tem... E é difícil, o dolo não, o dolo tem que ter intenção. O dolo tem que ter intenção. A culpa é por negligência. O problema vai ser provar muitas vezes esse dolo, né? A culpa é por um erro. Mas agora, talvez pudesse o legislador não excluir a responsabilidade por culpa, mas prever uma pena menor pela responsabilidade por culpa. Por exemplo, não prevendo a cassação do mandato, a possibilidade de eleição, a inexigibilidade, né? Poderia prever casos de inelegibilidade somente por dolo e prever condutas culposas e, tendo o agente público ressarcido o dano, extingue-se a punibilidade, né? Poderia o legislador prever essa punição por culpa, mas preferiu excluir. Porque muitas vezes também, apesar de não ter intenção, a culpa gera um grande dano ao erário público, né? E aí entendo eu que, em casos de culpa confirmada, em caso de dano ao erário público, deva o agente público, no mínimo, reparar o dano, né? Mas isso realmente acabou sendo excluído. Então, entendo eu que, no geral, a lei é boa. Essas modificações são bem-vindas, porque corrige distorções, né? Muitas vezes, muitos administradores são condenados sem sequer saber o que fizeram, né? Então, corrige distorções. No entanto, poderia o legislador manter a punição por culpa, mas uma punição menor, que não incluísse, por exemplo, a inelegibilidade, ou, em caso de reparação do dano, que, então, fosse extinta a punição, o processo, enfim, porque, na verdade, é um processo de natureza civil e não de natureza criminal, né? Uma coisinha que você, até pegando o link, com relação ao prazo de inelegibilidade, né, inelegibilidade do agente, agora o prazo fica a critério do juiz. Ele pode até ser dobrado. Do aquele juiz, valor, né? Aqueles 8 anos, hoje pode ser dobrado, pode ser aumentado maior, de acordo, né, com a ação. Fica a punição maior. Exatamente. Não tem limite de pena máxima. Não. Outro ponto também, o acordo de não persecução civil também foi aprovado na lei. Então, acho que tiveram certas discrepâncias que, na realidade, está sendo reconduzido. A prescrição mesmo, que antigamente o prazo prescricional já era previsto, já era pacífico nos tribunais, houve uma mudança do Supremo que tornou ele sem prazo algum, né, imprescritível. Então, ficou uma coisa diferente. Um gestor há 10 anos, daí envolve-se de alguma forma numa ação dessa natureza, 10 anos depois responde ainda por isso. Fica muito complicado. Também outro ponto que eu acho que é importantíssimo é a absolvição no criminal gerar efeito no cível. Isso é importante. Isso é importantíssimo, porque essa discrepância existe e muito. As pamparras existem nesse sentido. Caso de corrupção, é absolvido no criminal, mas condenado por improbidade administrativa, né? Deixa eu só aproveitar um pouco esse gancho que você comentou, Matheus, com relação à exclusão da culpa. Você acha que isso, de repente, foi algo feito de forma pensada pelos nobres deputados, até porque a gente sabe que foi uma votação expressiva, pelo que foram 408 deputados a favor
e 67 contra, e algum deles estão respondendo processos por improbidade administrativa. Você acha que essa exclusão da culpa, de alguma forma, foi pensando em favorecer essas pessoas? Porque, às vezes, o dolo é aquela história. Tem casos que é bem patente, você consegue ver realmente que a pessoa agiu de forma dolosa. Existem casos que talvez você fica meio na dúvida ali, se foi de forma dolosa, se não foi, se foi de forma culposa, fica meio que nebuloso. E a partir do momento que a lei exclui a forma culposa, você acha que isso, de alguma forma, pode ter favorecido as pessoas e aí diminuir drasticamente os processos? Na verdade, havia um anseio dos gestores públicos para a mudança da legislação, né? Ante essas distorções, já que mencionadas pelo doutor Macedo, por mim, e pelos debates públicos em torno da lei, né? Agora, com certeza, a punição por culpa dava muita margem a essas distorções. Né? Por quê? Porque não se verificava o dolo e, de alguma maneira, a acusação ou o magistrado acabava entendendo que, por uma negligência, enfim, uma modalidade de culpa, o gestor público deveria responder, quando, na verdade, estava o magistrado aplicando a responsabilidade objetiva, o que vai muito além da culpa, né? Porque a culpa requer a responsabilidade subjetiva ainda. O que é isso? Determinada, uma responsabilidade pessoal, né? E não uma responsabilidade objetiva, ou seja, que requer a condenação a todo custo por ser meramente agente público, né? Como no Código de Defesa do Consumidor, como nos acidentes com concessionárias públicas, etc. O que não é o caso, né? Mas, então, o que a lei dava margem? Dava margem à punição por responsabilidade objetiva, o que não é permitido, né? Isso me parece que foi confundido. Né? Mas agora não é nenhuma surpresa, Emerson, dizer também que essa mudança foi proposital, né? Uma vez que realmente uma parcela significativa dos processos vai deixar de existir, mas entendo eu, pessoalmente, que existem muitas condutas culposas, desde que verificada a culpa, desde que não seja responsabilidade objetiva. Existem muitas condutas culposas que geram grande dano ao erário público. E essas condutas ficarão realmente impunes. Né? É o que eu digo. Poderia prever uma pena que não de inelegibilidade, né? Mas pelo menos de pagamento de indenização, de devolução do dinheiro, né? De bloqueio de bens, na medida, evidentemente, da culpabilidade. Mas não. Então, realmente pode, por um equívoco. Quando você, dono de uma empresa, comete um equívoco e gera um prejuízo a alguém, você não tem que pagar? Exatamente. Né? Ou o seu administrador preposto, público, né? se gera um prejuízo ao erário, em tese, teria que pagar. Dá para você sair daí da porta? Né? E isso o novo projeto de lei deixou de abarcar, né? Me parece um equívoco. Concordo que não deve ser a mesma punição por dolo, que aquele que tem intenção realmente deve ser punido de forma mais severa do que aquele que não tem a intenção. Mas poderia, repito, o projeto de lei prever uma punição menor por culpa, né? Eu só queria deixar claro aqui para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque a gente, para nós que somos advogados, falar em responsabilidade objetiva ou subjetiva é fácil a gente entender. Mas, basicamente, a responsabilidade objetiva, ela depende apenas do fato, e esse fato tem que gerar um dano. E aí, se isso ficar comprovado, está comprovado que aquela pessoa precisa ressarcir o dano que causou. E a culpa, quando a responsabilidade é subjetiva, aí não. Aí eu tenho que provar que o agente público
agiu com imprudência, imperícia ou negligência, né? Que são as formas culposas aí que a gente tem da culpa. É isso mesmo. No direito civil, que também vai para o direito administrativo. E quando a gente fala em erário, né? Porque a gente fala muito em erário, a gente está falando de dinheiro público, né? Porque é um nome que, dentro da área administrativa, a gente chama de dinheiro público, é o erário, que forma o montante que é público, né? Que é usado aí pelos agentes públicos. E uma das questões que eu vejo com relação ao dolo e culpa são os erros grosseiros. Porque se você tirar totalmente a culpa, o erro grosseiro, ele não vai entrar no dolo. Não vai entrar. E aí você pode ter uma pessoa que cometeu um erro grave, que claramente não podia... Consciente, e você não vai conseguir provar o dolo dela. Então, essa é uma questão que eu acho que fica um buraco na legislação. Na verdade, a lei deixou de punir o erro, né? Exatamente. O que a meu ver, não deixa de ser um equívoco, né? Porque a responsabilidade aqui não é criminal, ela é civil, né? Então, poderia continuar prevendo punição por erro, mas não na mesma proporção também. Também não deveria ser na mesma proporção. Vamos só fazer um parênteses aqui. De qualquer forma, o Senado vai revisar isso. Ele pode impor algumas alterações. Sim. Verdade. Né? Como também o próprio presidente também pode não referendar a lei, mas eu acredito que vai passar. Segundo as razões apresentadas pelo relator, ele fala que realmente, seguindo aquilo que você falou, doutor Emerson, era exatamente para você tirar aquelas amarras que eram impostas ao gestor público pela possibilidade de uma eventual ação de improbidade sobre qualquer ato que ele tomasse, qualquer ação, citamos como exemplo, dentro desse contexto. Dentro desse contexto, até aquela ação movida contra o atual prefeito na ponta da praia, ela vai ser revista. Entrando em vigor, ela vai deixar de ter vai deixar de ter andamento, ela vai ser extinta. Uma vez que não existe dolo, não existe nenhum dano ao erário, pode até ter sido um erro ou um acerto, não importa, não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas ela vai ser uma ação que vai ser alcançada pela extinção. Estou dando exemplo num caso recente, né, e de domínio público. Aproveitando esse comentário que você fez, eu vou te chamar de Macedo, você pode me chamar de Emerson, até porque a gente se conhece, o Matheus também, enfim. Sim. Acho que, embora todos aqui advogados, acho que esse formalismo entre a gente pode ser colocado de lado até pelo fato de a gente ter amizade, enfim. Você acha que o alto índice de deputados que votaram a favor, no atual momento que nós estamos, tudo bem, o estudo está vindo desde 2018, existem essas distorções, só que a gente também sabe, foi até comentado no início do programa, que eu acabei comentando, que houveram vários e vários desvios de dinheiro, de numerário, enfim, colocaram dinheiro para fazer hospital e depois tiraram, sumiu vacina, sumiu oxigênio, sumiu uma série de coisas. E vocês acham que esse momento agora seria o momento ideal para votar essa lei com essas alterações que, de repente, vai favorecer vários e vários deputados que estão sofrendo algum tipo de processo de improbidade administrativa? Seria um tapa na cara da população diante do que está ocorrendo? Essas alterações neste momento. Não digo em questão de não ter alteração, até pelo que vocês estão passando para a gente, não é uma área que eu milito, então assim, não tenho muito conhecimento, existem essas distorções, mas agora seria o momento de aprovar essas alterações? Emerson, deixa eu só fazer um comentário aqui com você. Eu até entendo, até acredito que não seja o momento mais adequado, né? Dada a turbulência que nós temos, as claras
dúvidas com relação à gestão de todo esse dinheiro que foi esparramado, né, no curso da pandemia, mas, de qualquer forma, essa lei teria efeito retroativo. Eu acho que ficaria ainda pior se isso acontecesse daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando estivesse andando investigações dessa natureza. De qualquer forma, o desvio, vamos lá, parece que teve uma... Não sei se isso é fake news ou se é verdadeiro. Sim, de forma geral, a gente precisa ser apurado. Só vou comentar um fato. Parece que uma empresa foi montada para gerar, parece que até de um governador da Bahia, salvo engano, que teria sido montada uma empresa que ela negociou 48 milhões com 1 semana de criação da empresa. O crime vai abranger essa circunstância. E o dolo, ele fatalmente vai recair numa circunstância dessa natureza. Esses desvios, eu acho que eles não têm como fugir. A Polícia Federal está muito atenta nisso aí, trabalhando muito forte. Eu acho que isso aí vai, mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona. Porque eu vejo pelo aspecto que, de qualquer forma, acho que seria até pior se fosse daqui a 1 ano, depois de tudo levantado, da empresa massacrando a cabeça da população, surgir aí seria a lei da impunidade realmente. Estou dando uma de advogado do diabo, mas Não, mas eu acho importante isso. Eu acho que isso aqui já é uma... Dizem, inclusive, que o Rodrigo Maia segurou, né? Ele represou a votação disso aí. Esse projeto já estava pronto desde 2019 para ser votado e ele ficou segurando. Então, ele represou muita coisa. Então, esse represamento, ele, tem, quando o Bolsonaro, daí começou essa briga pessoal deles, e o pior é que a gente é que paga a conta, né? Mas tudo isso aí, agora toda a classe política é enxovalhada, não estou falando que ela tem que ser endeusada, muito ao contrário, mas essa gestão de temas ficarem ao alvitre do presidente, às vezes gera um prejuízo muito grande para todos nós, né? Que foi o caso do Rodrigo Maia, pelo que nós estamos vendo agora. E nós vivemos numa crise institucional tão grande durante tanto tempo que nunca é a hora, né? Nunca é o momento de se aprovar uma lei como essa ou qualquer outra lei, enfim, mas endosso o que o Macedo falou, não é garantia de impunidade não, Emerson. As condutas de desvio de dinheiro público continuam sendo apuradas, continua sendo crimes dos mais graves, né, que envolve corrupção, lavagem de dinheiro e tantos outros delitos aí que já se demonstrou que é possível, sim, de acordo com o número de crimes praticados e com a sequência criminosa, impor uma pena bem alta, né? Nós tivemos esse exemplo aí, que não é muito exemplo, né? Porque, na verdade, foi mal conduzido, mas da Lava Jato, né? Muitas condenações bem altas por corrupção, lavagem, organização criminosa e tantos outros crimes. Então, os crimes continuam existindo, né? As condutas continuam sendo punidas. A lei de improbidade trata da questão civil, da questão de elegibilidade, da questão de devolução do dinheiro, que também pode ser objeto de apreciação no processo penal, né? Aquele que é condenado criminalmente também é condenado a devolver o dinheiro. Aquele que é condenado criminalmente também fica inelegível porque tem os seus direitos políticos cassados, né? Então, na verdade, não é garantia de impunidade, não. Vocês acham que, se aprovada essa lei, né, se passar pelo Senado e for sancionada pelo presidente, nos termos que ela pretende, ela diminui a importância da CPI que está correndo, né, da Covid, que a gente está vendo aí todos esses depoimentos, agora a questão do contrato da Covaxin, enfim, uma vacina comprada a algum valor muito maior, em 90 dias, sendo que a Pfizer já demorou 330 dias para poder efetivamente ter um contrato fechado.
Então, vocês acham que se essa lei for aprovada, ela diminui a importância da CPI? Não que a CPI vá gerar alguma coisa, né? Mas ela vai ter a CPI vai ter um relatório e depois vai depender do procurador-geral tomar alguma providência. Acho Mas que não. vocês acham que com essa lei já promulgada, ela pode interferir? Não vejo. Não vejo. A primeira coisa, só vou fazer um adendo, né? Sem lado político, eu não vejo uma comissão parlamentar de inquérito, eu vejo mais uma inquisição, né? Parece que nós estamos retornando à época medieval, fica uma coisa muito complicada. Quem é operador do direito sente vergonha de ver o que está acontecendo ali dentro, né? Ninguém consegue depor ou pelo menos terminar um raciocínio, né? Ele é totalmente confrontado, é mais um julgamento sumário ali do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que eu vejo essa CPI com um lado muito político, né? Com um lado muito político. O que for apurado vai ser levado ao plenário, aí vai entrar um novo tema político, né? Se o Congresso vai ou não acolher aquela pretensão da CPI. Então, na realidade, é um desgaste, eu acho que é um desgaste para toda a nação. Nós estamos passando um momento tão delicado para nos desgastarmos mais ainda. Tinha que cobrar, na realidade, uma ação mais proativa do presidente, lógico, que eu acho que agora a coisa está começando a aparecer vacina, né? Finalmente, mas também o mundo inteiro precisava de vacina. Agora acho que a coisa tende a estabilizar, se Deus quiser, e a gente tem que ter um pouquinho de paz, né? Quase 2 anos sofrendo de uma forma, né, 1 ano e meio, de uma forma triste demais para todos nós, né? Para todo o planeta, né? Nem para o país, para o planeta. Mas voltando um pouquinho ao tema, as distorções são absurdas, né? Com relação ao que acontece hoje em dia. Quando nós estamos falando, né, há casos que eu tenho conhecimento, só para ter uma noção, a solidariedade na ação de improbidade. Então, às vezes, tem uma pluralidade de réus, de agentes e tudo mais. Num caso, o valor da ação era 9 milhões. Uma das partes, um dos réus, depositou o valor integral do pedido do Ministério Público. O juiz não liberou bem de nenhum dos outros réus, dizendo que eles eram solidários. Então, cada um deveria depositar 9 milhões na ação. Então, a gente começa a ver esses absurdos, né? Como citamos agora mesmo, absolvido no criminal, mas respondendo por um caso que não tinha nenhum desvio de dinheiro. Tem um outro caso ainda, que eu acho mais absurdo, que além houve um processo administrativo, onde a agência aplicou uma multa, foi paga a multa, e o Ministério Público, sem critério algum, entrou com uma ação de improbidade, bloqueou bens no dobro do valor do pedido e todo o valor está bloqueado. Então, a gente começa a ver um monte de coisa que eles sem critérios, às vezes totalmente sem base. Então, acho que essa lei também ela vem para dar um norte, para dar um basta nessa situação, que fica todo mundo à mercê dessa circunstância. Uma coisa muito perigosa. Eu acho que isso se tornou um instrumento perigoso. Sim. Sim, mas, assim, a gente vê que a lei também vai dizer, nas mudanças, que é exclusivo do MP propor as ações de improbidade administrativa. Mas acontece que o Ministério Público, muitas vezes, ele mesmo faz uma ação temerária. Exatamente. Na maioria das vezes, ele não quer saber o dano que ele vai causar naquela pessoa. Então, de alguma forma, talvez se o Ministério Público, o Poder Judiciário tivesse essa responsabilização, talvez as ações não fossem nesse grau, mas né? Agora também. Pelo menos de pagar sucumbência, né? Exatamente. O Ministério Público tivesse... Exatamente. Exatamente. Né, o risco da sucumbência, pensaria, e essa sucumbência fosse transmitida ao promotor, né, pensaria 2 vezes antes de ingressar com essas ações sem pé nem cabeça.
Exatamente. Geraria pelo menos um pouco mais de critério, né? Um pouco mais de critério. Exatamente. Sim, sim. Apesar eu queria de voltar poderia só um ser pouquinho. condenado por litigância de má fé, né? Mas Impensável. zero o Mas número é de pedir condenações demais, por né? litigância de má fé contra o Ministério Público. Aí vai ter que provar o dolo, né? Já é pedir demais, já, né? É, Se viesse pelo menos a sucumbência, já estava Já alguma tava coisa. bom. Agora, pedir isso já é pedir muito. Marcelo, eu queria voltar só um pouquinho, que no começo do programa você fez uma menção com relação à prescrição para cobrança, essas questões todas. E eu li em algum lugar que eu estava fazendo a pesquisa sobre isso, parece que há uma discussão ou há um conflito aparente entre esse projeto com o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Parece que já prevê uma questão de prazo de prescrição para poder entrar com ação de cobrança, alguma coisa nesse sentido. Não sei se você está a par dessa alteração específica ou desse ponto específico que eu estou mencionando. Na própria na nova lei de improbidade? Você quer dizer na própria lei de improbidade atual, na nova? Ou eu perdi o... Ele perguntou se é na própria lei de improbidade atual. Eu vi alguma coisa nesse sentido, que parece que antes não havia um prazo de prescrição para você, ou não havia o prazo de prescrição, Não e aí havia. corria aquele período grande. Foi até o que você, acho que chegou a mencionar, depois, sei lá, de 10 anos, é que eles resolviam Isso. entrar para cobrar. E aí, pelo que eu entendi, parece que houve uma alteração nesse sentido, ou não houve Exatamente. alteração, e aí parece que, teoricamente, há um conflito com a Constituição, que já tinha sido meio que pacificado. Não, isso aqui era pacificado o prazo de 5 anos. O prazo de 5 anos para o ingresso da ação de improbidade administrativa. O Supremo, num julgamento, não me lembro qual exatamente, mas ele tornou esse prazo sem efeito. Então havia fatos. Eu tenho um fato real, que o fato é de 2009, a ação foi ingressada em 2017. Nossa. 8 anos depois, o prefeito já tinha saído de lá, quase 2 legislaturas depois, ele veio responder um processo. Então, esse critério que o Supremo suprimiu, na realidade, agora está sendo retomado. Há um prazo formal para ressarcimento aos cofres públicos. Não fica sine die, né, sem data definida. Parece que o projeto traz 8 anos, acho. Eu não lembro qual é o prazo exato. Eu li em algum lugar que o projeto define o prazo de 8 anos a partir da ocorrência do fato. E também com relação ao inquérito civil, né? Também tem prazo de 180 dias, não prorrogável. Ah, sim. 6 meses, né? Isso, que eu acho que é mais do que razoável para investigar. Porque eles ficavam 2, 3 anos no inquérito civil. Sim. Ficava todo eu mundo, vi uma crítica sobre essa questão do prazo, que, lógico, existem situações que você até conseguiria, em 180 dias, finalizar o inquérito. Mas e num caso mais complexo, vocês acham que pode ter alguma alteração nesse sentido ou não? Ou vai ter que encerrar nos 180 dias mesmo e corre para encerrar, faz o que tiver que fazer, enfim? Ou tem algum mecanismo jurídico que dê para, sei lá, dar uma segurada nesse prazo? O que vocês acham? Isso eu acho que vai acabar sendo mitigado, viu? Eu acho que vou acabar aumentando esse prazo, né? Também, acho que vai ser 180 mais 180. Pelo menos mais uma prorrogação. O que não pode é ficar indefinido, o que não pode é não ter prazo, né? Como bem está conversando, ou utilizar os prazos prescricionais do processo penal, né? Como analogia e tal. Mas eu acho que uma investigação também não pode perdurar mais do que 1 ano, né? 6 meses, 1 ano. Mas perde efetividade, né? Ela perde efetividade. Exatamente. Vocês acham que esse ponto, de repente, pode vir ter alguma alteração legislativa ou até depois, num futuro de jurisprudência? Nos 2 aspectos. É que jurisprudência mitigar prazo prescricional é complicado, né? Não dá para mitigar prazo prescricional. Eu acho que aí vai ser legislativo mesmo. Né? Teria que ser um
Na verdade, a lei também coloca que toda essa lei de improbidade vai seguir o rito do novo Código de Processo Civil, né? Isso. Então, é uma outra novidade também que vai trazer para esse tipo de procedimento. Então, aí teriam que seguir as normas do novo Código de Processo Civil. E que eu acho que são bastante razoáveis, né? Sem dúvida. Não tem muito porque rito próprio, né? ter uma diferença para esse tipo de situação, se a improbidade é para ressarcimento. Lógico. E, na verdade, também o próprio inquérito, ele é prescindível, né? Durante o próprio processo, o Ministério Público pode pedir as provas, converter em diligência. Eu não vejo por que estender tanto o inquérito civil. É mais que isso gera praxe, né? Na realidade, isso virou praxe ficava todo mundo à mercê de investigação que às vezes que normalmente ela não era tão célere assim, né? Então passava 3, 4 anos, o prefeito já tinha largado o cargo e continuava respondendo a inquérito. Isso era uma coisa absolutamente normal, né? É uma coisa absolutamente normal. Sim. Triste, mas é. E eu acho que com o procedimento eletrônico não tem mais justificativa para isso, né? Sim. Hoje é muito mais rápido. Hoje eles tramitam com muito mais rapidez e a investigação, da mesma forma, tem que tramitar rapidez. Ainda mais uma investigação que é conduzida pelo Ministério Público, tem toda a estrutura, diferente de uma Polícia Civil, por exemplo. O Ministério Público tem tudo que é de melhor, né, para conduzir qualquer investigação dessa natureza. Então, não tem justificativa para demorar tanto, realmente. E assim, teoricamente, vai de uma forma mais célere mesmo, e para eles é tudo muito mais fácil e tudo muito mais rápido, né? Eles já pedem diretamente o que eles querem, da forma que querem, para quem querem, já tem até os próprios departamentos dentro deles. De apoio, e aí coisa... Tem muitos departamentos de apoio, todos funcionam muito bem, né? E pela experiência de vocês aí, tem mais algum ponto que vocês acham relevante, né, que mudou e que de repente vai ter um impacto ou positivo ou negativo em relação às questões que hoje a gente tem, essas distorções que vocês já trouxeram aqui, que na vida prática acaba surgindo? Vocês, pelo que vocês já leram aí, tem algum ponto que vocês acham relevante e falar, não, isso aqui realmente é importante, precisava ocorrer essa mudança para dar uma reequilibrada na situação, voltar a uma realidade, enfim? Eu acho que os pontos mais importantes nós já destacamos, né, Macedo? Acho que realmente o conceito de improbidade era muito vago. Sim, né? Um tipo muito aberto. Tipo muito aberto, né? Que trazia casuísmo, subjetivismo, e ficava a critério do acusador ou do magistrado, né? Então, aqui acho que parece ter um rol taxativo de lesões aos princípios da administração pública que são considerados como atos de improbidade, além do prejuízo ao erário e, evidentemente, dos atos dolosos de corrupção, né, e de enriquecimento ilícito. Então, acho que isso é o mais importante para que, até porque é um conceito, é um princípio constitucional, né, a legalidade e a taxatividade da lei, né, não pode ser nada em aberto. Então, acho que essa questão era a mais importante. Esse texto em aberto vai ser corrigido, né, e vai eliminar esses subjetivismos. E também uma outra questão importante que o Macedo destacou é com relação à absolvição no processo criminal, né, que absolvendo no processo criminal também isso gera efeitos, repercute no procedimento de improbidade e evidentemente não pode, desde que seja, evidentemente, pelo mesmo fato. Né? A dissolução do processo penal será pelo mesmo fato que está sendo apurado na ação de improbidade. Mas acho que essas são as principais questões mesmo.
sei se o Macedo lembra de mais alguma coisa que possa... Não. Eu queria perguntar para vocês, assim, eu vi muita coisa da mídia, né? Principalmente dos jornais, enfim, dos jornalistas, das pessoas que lidam com isso e que não são da área jurídica, falando muito mal dessa mudança, né? E falando que é um oportunismo e que, mais uma vez, é uma questão política para salvar a pele dos políticos. E, na verdade, isso não é só ou exclusivamente para isso, para essa finalidade. Na verdade, tem muita gente inocente, que é um gestor público, que acaba perdendo tudo porque está na mão de um julgamento através de um juiz ou de um tribunal, e que pode perder tudo aquilo que ele construiu sem ter sido provado nada contra ele, com uma absolvição na área criminal e tendo que responder pelo crime de improbidade administrativa. Então, como é que vocês veem essa questão da mídia não falar, né, ou não, pelo menos, colocar essa alteração, essa revisão que foi feita pela Câmara com um pouco mais de responsabilidade, né, para a sociedade? Porque, na verdade, isso tem os dois lados. Pode, efetivamente, deixar impune algumas pessoas, mas, por um outro lado, vai beneficiar aquelas pessoas que também estão sendo processadas sem o devido processo legal, sem saber por que estão sendo processadas, enfim. Tudo isso que essa lei atual gera. Então, assim, como que vocês acham por que a mídia, né, joga isso dessa maneira e não tem um pouco mais de responsabilidade? A mídia, infelizmente, ela não trabalha com os dois lados da moeda, né? Ela sempre distorce para ver sempre o lado mais negativo. É muito triste o que nós vivemos hoje, que eu acho que ninguém dá as duas opções. Você tem gente a favor e você tem gente contra, né? Como eu não sou médico, não posso falar nisso, como no tratamento precoce, se ele é bom, se ele não é, mas eu acho que algum tratamento prévio deve existir. Não é simplesmente deixar o que acontecer a coisa. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, acho que a mídia ela tenta distorcer de um lado muito negativo. E isso está gerando um problema, acho que um desconforto para toda a sociedade, né? Como existem gente a favor, existe gente contra. Claro, se ele for ouvir um promotor, ele vai ser totalmente contrário, um procurador da República, claro que ele vai ser contrário. Agora, vai pegar um advogado administrativista, ele vai ver o lado positivo das alterações. Então, acho que tudo tem os dois lados. Tem um lado negativo, que pode muita gente mal intencionada ser beneficiada por isso. Existe essa possibilidade, claro. Mas existe também muitas pessoas que, por um mero erro administrativo, estão pagando um pato, até com seu próprio patrimônio pessoal, por um fato que ele cometeu por omissão ou pela não aplicação de uma norma que ele era obrigatório a ver, né, por alguma coisa nesse sentido. Às vezes, uma má gestão do hospital gera uma improbidade administrativa, como se ele tivesse tido responsabilidade direta no fato. Então, eu acho que existe muito mais pessoas que estão respondendo de forma desproporcional ao erro do que aqueles que estão se beneficiando de forma intencional daquilo que praticaram. Nós vivemos num discurso punitivista, né? Principalmente Sim. da grande imprensa. E até curioso, eu desliguei o rádio ontem, porque um jornalista da Rádio Bandeirantes, ele estava inconformado, ele dizia o seguinte: como é que pode se exigir o dolo para uma condenação? Ele dizia. Né? Imagina exigir condenação só por dolo. Quer dizer, olha o raciocínio do sujeito, né? Ele quer a punição pela punição, né? Ele não quer a verificação da culpabilidade, da responsabilidade pessoal, né? O que ele está querendo é vedado pelo direito, que é a responsabilidade objetiva nesses casos, né? Sem nexo de causalidade, sem
enfim, sem a verificação de culpabilidade, seja por dolo ou seja por culpa, mas sem a verificação de culpabilidade, e é isso que a grande imprensa quer, né? Onde se admitiu o ministro... Olha só, aí, agora que eu lembrei a exata expressão, onde já se viu se exigir que o Ministério Público comprove o dolo. Né? Então, ele queria, o jornalista, que qualquer administrador fosse punido a qualquer custo por qualquer erro ou por algo que não tenha sido do alcance dele, né? Que é a chamada responsabilidade objetiva. É muito difícil discutir. É o grande problema da mídia, né? Que o cara sem nenhuma formação quer dar palpite em medicina, em física nuclear, Então ele começa em direito, ele quer falar sobre tudo como se ele tivesse domínio. Ele não tem nenhum conhecimento técnico e fica dando opinião pessoal dele sem nenhum conhecimento daquilo que está falando. Exatamente. Aí, por isso que nós estamos tendo péssimos jornalistas nesse aspecto, que não têm a hombridade, a humildade suficiente de saber que ele não tem capacidade técnica para falar sobre determinado tema. Por isso que a gente vê hoje político falando de medicina, né? O jornalista falando de direito como se tivesse plena convicção daquilo que está dizendo, sem nenhum conhecimento, né? Sem nenhuma formação. Então fica complicado, fica muito difícil. Aí Humberto Eco cada vez mais estava certo, né? Eu vou além do que você falou, Matheus, porque a questão não é nem tanto essa discussão do dolo ou não. É que a fala dele dá a entender que o Ministério Público está acima de qualquer coisa. Sim, exatamente. Ou seja, se o Ministério Público falou, está falado, acabou e pronto. Está falado. É exatamente isso que ele quis dizer. Então, assim, o que me deixa mais preocupado tem que mostrar alguma coisa. Quem tem que mostrar é a defesa, não é o Ministério Público. Como quer dizer, ele falou que está falado, acabou e vai condenar, tchau. Perfeito. E não é bem assim. A gente sabe que, às vezes, existem casos que o Ministério Público, até nós já mencionamos aqui, que o Ministério Público entra com ação e chega lá na frente e não é nada daquilo. Sim. A ação é julgada improcedente, extinta, enfim. Porque ele não apurou no inquérito civil e quer apurar na ação. Sim. Na verdade, a apuração deve ser feita no inquérito civil. Sim, né? Eles não são deuses, eles são passíveis de erro também. Então, não é porque eles estão falando, ou porque eles entraram com ação, ou porque entraram com alguma investigação, que eles estão 100% certo. Sim. Não é isso. E até porque a própria Constituição prevê uma série de princípios que devem ser observados por todos, inclusive pelo próprio Ministério Público. Eles não estão acima de ninguém. Sim, e aí essa fala que você me trouxe é algo que realmente deixa preocupante, porque... E é a visão que eles acabam passando para toda a população que não tem o conhecimento. Eles são formadores de opinião, né? Esse é o grande problema, né? Justamente. Passa uma ideia para a população que não é bem desse jeito. Existem situações que sim, mas existem situações que não. Não é simplesmente entrou, acabou e está resolvido e pronto, se vira. Porque o Ministério Público falou, está falado, né? Então é algo assim que e na verdade eu também li e vi algumas pesquisas que o fato da lei de improbidade administrativa ser tão ampla coíbe muitas pessoas de quererem, que têm boas intenções, de quererem ir para a prática do agente público. Porque, na verdade, quem quer colocar o seu patrimônio num eventual erro que não que não depende dessa pessoa, em risco. É uma coisa muito complicada, é que as pessoas elas não têm noção do que uma legislação que não é bem definida, que não é fechada, que não é bem colocada no sentido de ser objetiva, o que ela pode causar na vida de um ser humano. Né? Então, desde que nada disso atinja essas pessoas, tudo bem, mas, na verdade, muita gente deixa de ser um agente público porque não quer colocar o seu patrimônio em risco em razão de uma lei que pode levar tudo que ela levou uma vida inteira para construir. Um erro administrativo, muitas vezes, que não está no alcance do prefeito, o prefeito responde. Como assim, se não está no alcance dele?
né? Foi omisso, foi negligente. Não é bem assim também, né? Tem que ter a verificação da culpabilidade, tem que ter um nexo causal entre a atuação do prefeito ou a omissão do prefeito e o ato praticado, o prejuízo ao erário público, que muitas vezes não é constatado, mesmo assim sobrevém condenações. Por isso que a jurisprudência já vinha amoldando esse tipo de situação, porque nada mais era do que uma responsabilidade objetiva, nada mais era do que quis dizer esse jornalista, no sentido de, olha, o Ministério Público falou, está falado, onde já se viu exigir do Ministério Público que se comprove o dolo. Vai exigir que se... Exatamente. Fácil, né? Bom, Emerson, a gente está indo para o final do programa. Você tem alguma consideração? Eu quero agradecer a presença do Matheus, do Macedo. O Macedo mandou mensagem aqui para mim, eu estava conversando que ele está tentando voltar e... Caiu a conexão? Não conseguiu, ele caiu a conexão, acho que está voltando agora. Está despedida. Obrigado, Macedo. Obrigado, Matheus, mais uma vez, por terem participado, por terem esclarecido, por terem trocado essa ideia, terem trazido casos práticos, porque eu sei que vocês militam muito nessa área também, e acaba trazendo um pouco a outra visão, não essa visão do jornalista que acha que o Ministério Público pode tudo, e tudo que ele fala está certo, e tem outro lado da moeda, que é o caso do administrador público que, de repente, está respondendo um processo, como vocês mencionaram, está tendo bens bloqueados, às vezes por uma situação que ele sequer teve qualquer participação, não tinha conhecimento, enfim, não ganhou nada com aquilo. Muito pelo contrário, acabou ganhando uma dor de cabeça, que às vezes demora anos para conseguir acertar, e às vezes não consegue acertar também. Acaba falecendo no meio do caminho e não resolve isso. Então, agradeço mais uma vez o convite. Mas os herdeiros respondem até aonde, eventualmente, esse dinheiro entrou indevidamente pela lei atual. Justamente. Então, sobra até para os herdeiros, né? É verdade. Então, assim, eu queria agradecer vocês, de bate-pronto, quando eu chamei vocês, na hora, aceitaram o convite, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Raquel, boa noite, Marcelo, boa noite, os nossos internautas aí, por mais um programa. Obrigado. Bom, eu também quero agradecer muito, foi bastante esclarecedor. É bom que as pessoas ouçam, né? Isso depois vai para o podcast, as pessoas podem ouvir depois. E que as pessoas entendam de quem é especialista, que as coisas não existe aí, não se persegue uma finalidade meramente política. Esse projeto é desde 2018 que está tramitando, então não é algo novo, tem uma questão de responsabilidade mesmo para aquelas pessoas que são gestores e que eventualmente podem perder tudo que angariaram e trabalharam a vida inteira para poder conquistar, né? Então, é muito bom que a gente tenha especialistas e que fale a verdade, que vivem o dia a dia e que sabem o quanto é penoso alguém sofrer indevidamente uma condenação como essa. Agradeço muito a vocês, e se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Eu que agradeço, um forte abraço ao Emerson, ao Raquel, ao Macedo, prazer estar aqui com vocês novamente, e estou sempre à disposição aí, sempre que precisar, nós estamos à disposição, é sempre um prazer. Obrigado. Da minha parte, eu agradeço a todos, ao Emerson, ao Raquel, ao Matheus, de ter tido a oportunidade aqui de debater um tema tão relevante aqui e tentar restabelecer a verdade, pelo menos uma parte dela, um lado da verdade que nós vamos ser omitido deliberadamente sempre. Muito obrigado a todos os ouvintes, Marcelo, a todos, meu agradecimento. Ok, então, até a próxima semana com mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.